Olá, amigos! Aqui mais uma vez para tratar sobre um assunto jurídico, algum tema pertinente da semana, mas hoje será um pouco diferente, não será uma live, não será um podcast, não será um vídeo rápido também para as redes sociais. Eu estudando hoje a respeito de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal do Reino Unido, na Inglaterra, e que envolve a Uber e os trabalhadores motoristas, os autônomos, que também lá são classificados como autônomos. Achei interessante trazer um vídeo a respeito, tanto porque nem todos talvez tenham acesso a esse tipo de decisão. É uma decisão que envolve a Suprema Corte do Reino Unido, da Inglaterra, né? Lembrando que o Reino Unido contempla outros países além da Inglaterra. Então, por isso que é tratado como Reino Unido. E também alguns que podem ter acesso à decisão, mas também não teve a oportunidade de ler, porque ela é em inglês, uma decisão extensa. Então, eu defini fazer aqui um vídeo comentando alguns pontos da decisão que são muito relevantes, inclusive para o nosso direito do trabalho, e essa matéria também, certamente, no futuro será objeto de decisão, tanto do Supremo, tanto do Tribunal Superior do Trabalho, a mais alta instância da Justiça do Trabalho brasileira, como também, certamente, chegará até o Supremo Tribunal Federal. E é necessário que a comunidade jurídica comece a debater este assunto fora do âmbito dos tribunais, para quando essa matéria, um processo semelhante a este, chegar aos tribunais, seja uma matéria que já tenha várias opiniões de juristas, da comunidade, porque ela vai repercutir tanto quanto essa decisão aqui repercutiu lá na Inglaterra, né? Então é uma decisão de agora, dia 19 de fevereiro, hoje é 23 de fevereiro, o dia que eu estou fazendo este vídeo, então ela é muito recente e certamente tem algum interesse para os operadores do direito e também aqueles que tanto têm alguma relação comercial com a Uber, como também os próprios motoristas, porque são eles lá na Inglaterra que levaram essa decisão, essa matéria a ser discutida pelo tribunal, e aqui também são os motoristas, aqueles trabalhadores que são considerados pela Uber como autônomos, sem vínculo trabalhista, né, e portanto sem direitos trabalhistas, e que aqui também no nosso país são os trabalhadores que têm levado a discussão pelos tribunais. Eles provocam a justiça pedindo vínculo empregatício. Algumas decisões pelo país aí já deram vínculo empregatício, outras não deram vínculo empregatício. E por razões diversas, às vezes por falta de provas, certamente, para que o juiz fique convencido de que ali há um vínculo empregatício. E o que me chamou a atenção é justamente isso, a amplitude que o magistrado que deu essa sentença, essa decisão na Suprema Corte da Inglaterra, aonde ele foi buscar elementos para trazer essa decisão. Então eu desperto a todos os meus colegas, sejam procuradores do trabalho, advogados, magistrados, a lerem esta decisão da Suprema Corte, porque ela é de fundamental importância na aplicação do nosso direito do trabalho nacional. Aqui se utiliza jurisprudência, nas decisões lá da Suprema Corte também há decisões com jurisprudência, há decisão com casos semelhantes citados no próprio processo, na própria decisão, e aqui a magistrada faz um paralelo entre uma e outra decisão, que é muito interessante, que é um procedimento que pode ser adotado, inclusive aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Traz o caso semelhante, cita ele no processo, e aí o juiz, para julgar aquele processo especificamente, ele diz que aquele caso
tratado no processo tal não se aplica aqui por tais motivos. Então faz um paralelo. Então é uma decisão muito bem fundamentada e que traz muita informação a todos nós operadores do direito. E aí começa assim, ele trata por capítulos, né? Introdução é o primeiro tópico da decisão da Suprema Corte. Novas formas de trabalhar organizadas por meio de plataformas digitais colocam pressão com perguntas sobre a situação profissional das pessoas que realizam o trabalho envolvido. Eu peço desculpa às vezes a dificuldade de fazer a leitura e na concordância do que eu estou lendo, porque foi uma tradução feita pela minha equipe, é uma tradução que às vezes ela não está ao pé da letra do nosso português, mas que é possível a gente entender muito bem o que está sendo tratado aqui. Então, nessa introdução faz um desenvolvimento. A questão central neste recurso é se um tribunal de trabalho, um tribunal do trabalho, tinha o direito de descobrir que motoristas cujo trabalho é organizado por meio do aplicativo de smartphone do Uber, o aplicativo Uber, trabalham para o Uber sob contratos de trabalho e, portanto, se qualificam para o salário mínimo nacional, férias anuais remuneradas e outros direitos dos trabalhadores. Ou se, como o Uber afirma que os motoristas não têm esse direito porque trabalham por conta própria, como contratantes independentes, executando serviços sob contratos feitos com passageiros através do Uber, como seu agente de reservas. Então, é exatamente o que nós temos aqui na nossa realidade do Brasil. Uber e os trabalhadores autônomos. Este caso aqui iniciou o julgamento em 2016. Então, foi um contrato de trabalho que ele esteve em vigor até 2015. Em 2016, levou para a Justiça da Inglaterra. Aí veio a primeira instância, segunda instância, que lá eles tratam como tribunal de apelação, e depois chegou até o Supremo Tribunal inglês, com essa decisão que nós estamos aqui a comentar. Esse tribunal é em Londres. Aí vem o segundo tópico, as festas, né? Eu não sei o que seriam essas festas aqui, é as partes, agora sim, são as partes, que é o segundo tópico. Então lá foi envolvido a Uber BV, a Uber London, a Uber Britânia e uma subsidiária da Uber, uma outra Uber. Então lá tem vários Uber, várias empresas Uber, que eles vão classificar como Uber. Ela vem explicando isso aqui. E o trabalhador é um trabalhador, e o sem Aslan, que também vai tratar ele como Aslan. Então é muito interessante a decisão. Aí, lá ela comenta que lá na época da audiência, em 2016, havia cerca de 30 mil motoristas da Uber em Londres e 40 mil no Reino Unido. Então são muitos trabalhadores, para vocês verem a dimensão dessa decisão. E eu acredito que aqui no país tem muito mais trabalhadores nessas mesmas condições. Aí vem explicando o sistema Uber, de forma bem, qual é o trabalho oferecido pela Uber e como que você faz para aderir ao sistema. Aí vem falando sobre trabalhando como motorista, faz um detalhe nesse sentido. Em seguida, trata sobre o acordo por escrito entre Uber e motoristas, que o motorista, quando ele vai aderir ao sistema, ao aplicativo Uber, ele faz um acordo com a empresa, detalha, traz a cláusula desse contrato de prestação de serviços. E aí tem um acordo também por escrito entre Uber e passageiro, que o passageiro, quando ele baixa o aplicativo e faz o seu cadastro, automaticamente ele adere àquele contrato. E essa adesão aqui, lá na frente, será utilizado como fundamento pelo magistrado que proferiu a decisão. Regime de licenciamento, como é que é a licença que a Uber opera. Aí ela justifica lá cada uma das Ubers que estão no polo passivo da ação. Direitos estatutários dos trabalhadores,
qual é a norma que rege esse direito lá na Inglaterra, os procedimentos adotados pela Uber, o problema principal. Aqui é interessante, a parte da definição legal de um contrato de trabalho tem 3 elementos. Um contrato pelo qual o indivíduo se compromete a realizar trabalho ou serviço para outra parte, o compromisso de fazer o trabalho ou executar os serviços pessoalmente, e a exigência de que a outra parte do contrato não seja um cliente ou cliente de qualquer profissão ou empreendimento comercial realizado pelo indivíduo. Então vejam, aos operadores do direito do trabalho brasileiro, a semelhança que tem da legislação inglesa com a nossa legislação trabalhista, a nossa CLT de 43. Aí vem tratando no tópico caso Uber, até porque já teve outras decisões nesse sentido. Aí depois, Uber London não está autorizado a atuar como agente de reservas. Ele explica sobre esse detalhe. Então aqui estou passando para chegar onde eu quero, senão fica muito longa. É uma decisão de 46 folhas, com diversos tópicos, então eu quero chegar ao que é mais importante. Fazer a leitura para os senhores e senhoras. Aí vem a semelhança dos casos, o caso autoclaims, e aí ele vem tratando o que é esse caso autoclaims. É um outro caso que já foi julgado, que foi utilizado como um parâmetro de defesa pelos advogados da Uber. Adiante. A interpretação de Uber do caso autoclaims. Qual é a interpretação que os advogados da Uber deram ao caso autoclaims? Então é muito interessante. Aí vem falar, a Uber alega que o processo autoclaims, ou autoclaims, não sei aqui qual que seria a melhor tradução, decidiu que é para os efeitos de aplicar uma classificação legal. Um tribunal pode desconsiderar os termos de um acordo por escrito se for mostrado que os termos em questão não representam o verdadeiro acordo ou o que foi realmente acordado entre as partes. Eles vêm tratando isso aqui para fazer a defesa ampla, uma defesa muito bem feita pelos advogados ingleses. Interpretando as disposições legais é o próximo tópico, aí também desse caso autoclaims. O objetivo de proteger os trabalhadores. Aí interessante aqui, começa onde eu quero destacar. O objetivo geral da legislação trabalhista invocada pelos requerentes no processo autoclaims e pelos demandantes no presente processo, não há dúvidas. Isto é, para proteger os trabalhadores vulneráveis de serem pagos muito pouco pelo trabalho que realizam, obrigado a trabalhar a horas excessivas ou submetido a outras formas de tratamento injusto, como ser vítima de denúncia. Então vejam a semelhança que tem ao nosso caso aqui. Aqui já há ampla discussão pelos trabalhadores que operam no aplicativo Uber, esses que operam de entrega de comida, tem desde o trabalhador trabalhando 15, 16 horas por dia numa bicicleta, tendo aí, foi feito um levantamento com um salário menor do que o salário mínimo e trabalhando 30 dias no mês, ganhando menos do que o salário mínimo, vivendo em condições subhumanas, como também há os motoqueiros, que eles utilizam uma parte da noite. Durante o dia eles trabalham formalmente e informalmente como entregadores à noite. Então esses trabalhadores têm uma semelhança muito grande nas condições da Inglaterra. E estamos tratando da Inglaterra como um país de primeiro mundo. O caso paradigmático de um trabalhador que a legislação é projetada para proteger um funcionário, definido como um indivíduo que trabalha com contrato de trabalho. Além disso, no entanto, a definição legal de um trabalhador, entre aspas, inclui no membro uma outra categoria de indivíduos que não são funcionários. O objetivo de incluir tais indivíduos no âmbito da legislação foi claramente elucidada pelo senhor. Aí vem tratando aqui qual é o julgamento no tribunal em 2002. Então vejam que
Aqui também tem, lá também na Inglaterra, tem essa dificuldade de definir o que é trabalhador e o que não é trabalhador. É aquele profissional que trabalha por conta própria. Trabalhador aqui considerado aquele que é abrigado pela legislação e aquele que não é abrigado pela legislação com direitos trabalhistas garantidos, né? E um outro ponto é a definição de uma legislação lá como a nossa aqui. Tem uma legislação que define o que é trabalhador, aqui nós também temos, trabalhador formal, e lá também não tem uma legislação que define o que não é trabalhador formal, que é um autônomo. Aqui a gente teria mais ou menos uma semelhança nesse tipo de tratamento. E que é o que está sendo colocado muito em discussão, principalmente depois da reforma trabalhista. Dando prosseguimento, chegamos aqui a um ponto que ele destaca sobre os contratos, né? Este ponto pode ser ilustrado pelos fatos do presente caso. Os serviços contratados, como os termos de parceiros anteriores, foi redigido pelos advogados do Uber e apresentado aos motoristas como contendo termos que eles tiveram que aceitar para usar, ou continue a usar o aplicativo Uber. Aqui nós tratamos como contrato de adesão. Ou você aceita, ou você não é contratado, no caso específico, para poder operar o Uber. Mas aqui você também, às vezes, chega pela internet, você assina um termo, li e aceita os termos, sem nem ler aquele contrato, é chamado contrato de adesão. É improvável que muitos motoristas, algumas vezes, leiam esses termos, ou, mesmo que o fizessem, compreender o significado jurídico pretendido. Em qualquer caso, não havia possibilidade prática de negociar quaisquer termos diferentes. Ela vem explicando o que é esse contrato de adesão. Não tem como você negociar. Não é como se fosse um contrato de compra e venda, que o vendedor e o comprador negociam as cláusulas. Aqui você assina ou você não tem o direito de operar na plataforma Uber. E que é exatamente o que nós enfrentamos aqui também. Aí traz as cláusulas do contrato. Aí tem restrições à terceirização. Isso aqui é um tópico específico da sentença, da decisão da Suprema Corte inglesa. Aplicando a definição de trabalhador. Aí aqui também é interessante. Faz uma definição de trabalhador. E aí nós vamos chegar na parte que eu... Aqui, status dos reclamantes, neste caso aqui tratado pela Uber, ele fala o seguinte, que é sobre a autonomia e independência. Aqui nós tratamos muito para considerar um contrato de trabalho, nós trabalhamos muito sobre, nós que eu digo, a comunidade jurídica, né, advogados e juízes, sobre a autonomia e a independência daquele trabalhador. Quando ele é empregado, ele não tem essa autonomia e independência. Quando ele é autônomo, eu estou dizendo autônomo aqui entre aspas, porque às vezes você classifica um trabalhador como autônomo, dando a ele uma certa autonomia e independência, mas de fato ele não é autônomo. E aí esse é um dos pontos de definição de um vínculo empregatício pela legislação brasileira. Aí vem a Suprema Corte e diz o seguinte... Já estamos no tópico 90, no parágrafo 90, veja bem. Os motoristas requerentes do presente caso tinham, em alguns aspectos, uma substancial medida de autonomia e independência, diz a julgadora, a mulher. Em particular, eles eram livres para escolher quando, quanto e onde, dentro do território coberto pelo seu veículo particular de aluguel, licença para trabalhar. Então veja que ela enfrenta, a Suprema Corte enfrenta todos os aspectos de uma relação de trabalho. Nessas circunstâncias, não é sugerido em seu nome que eles realizavam seus serviços sob o que às vezes é chamado de guarda-chuva ou contrato abrangente com Uber London. Em outras palavras, um contrato pelo qual eles assumiu
a obrigação, então eles assumiram a obrigação contínua de trabalhar. Igualmente, é bem estabelecido e não contestado pela Uber que o fato de um indivíduo é totalmente livre para trabalhar ou não. E não tem nenhuma obrigação contratual com a pessoa para quem o trabalho é executado, quando não está trabalhando. Ou seja, aqui em resumo, que o motorista pode te falar, hoje eu não vou trabalhar. E a Uber também não se preocupa com isso. Se ele não veio trabalhar hoje, aonde que ele está trabalhando? Ela não contesta isso. Então vejam que a Suprema Corte entrou nos mínimos detalhes sobre a consideração de vínculo empregatício ou não. Aí, aqui ela vem e faz uma referência a um outro julgamento que teve em 1997, fazendo um comparativo com a decisão que está a ser posta em julgamento. Aspas. Muitos trabalhadores casuais ou sazonais, como garçons ou trabalhadores de construção casuais, trabalharão periodicamente para o mesmo empregador, mas muitas vezes nenhuma das partes tem obrigações para o outro nos intervalos entre as disposições. Aqui fala engajamento, você está disposto, está à disposição daquele empregador. Então, nos intervalos que não está disposto, não há nenhuma razão lógica ou justiça para que a falta de trabalhador nas lacunas, ou seja, nos intervalos, deve ter qualquer influência sobre o status quando trabalhando. Pode não haver um contrato abrangente e, portanto, nenhum status de emprego nos intervalos, mas isso não impede que haja contrato durante o período de trabalho. Então, vou pegar uma água aqui porque a boca já está secando. Então, veja que é muito interessante e abrangente a decisão do Tribunal Supremo da Inglaterra, que ele vai em todos os detalhes da relação de emprego para ser caracterizada. Aí ela vem e conclui. Eu concordo, sujeito apenas à qualificação de que, onde um indivíduo só trabalha de forma em tempo intermitente ou ocasional para outra pessoa, que pode, dependendo dos fatos, tende a indicar um grau de independência ou falta de subordinação na relação durante o trabalho que é incompatível com o status do trabalhador. Então, veja bem, ela fazendo um comparativo entre o caso colocado como semelhança ao caso que está sendo julgado pelo Uber. Em muitos casos, não há contestação de que o requerente está trabalhando ou realizando serviços pessoalmente para outra pessoa, mas há uma questão de saber se essa pessoa deve ser classificada como empregador do reclamante ou como cliente do reclamante. A situação no presente caso é aqui como empregador e como cliente, ou seja, eu como autônomo tenho um cliente, não um empregador, certo? A situação no presente caso é diferente, pois há 3 partes envolvidas: Uber, motoristas e passageiros. Mas o foco ainda deve estar na natureza da relação entre os motoristas e o Uber. A principal relevância do envolvimento de terceiros, ou seja, passageiros, é a necessidade de considerar o aparente grau de controle exercido pelo Uber e motoristas, respectivamente, sobre o serviço fornecido a eles. Uma consideração particularmente importante é que determina o preço cobrado ao passageiro. De forma mais geral, é necessário considerar quem é responsável pela definição e execução do serviço prestado ao passageiro. Eu achei fantástico e vocês vão ver muita coisa interessante aqui. E há mais fatos relacionados. E até que ponto os acordos com os passageiros oferecem o potencial de comercializar seu próprio serviço, no caso o motorista, a desenvolver seu próprio negócio.
Em todos estes aspectos, as conclusões do Tribunal do Trabalho, aqui, o Supremo está revisando a decisão do Tribunal do Trabalho, né? Em todos os aspectos, as conclusões do Tribunal do Trabalho justificaram a sua conclusão de que, embora livres para escolher quando e onde trabalhar, às vezes eles são motoristas que trabalham para e sob contratos com a Uber, e especificamente Uber Londres. 5 aspectos das conclusões do tribunal devem ser enfatizados. Agora sim, entramos aqui em 5 aspectos onde me chamou a atenção de compartilhar esse vídeo. Já estamos aqui com 25 minutos, mas aos operadores do direito vale muito a pena vocês buscarem essa decisão na internet, ou também quem quiser pode encaminhar para mim uma mensagem que eu compartilho. Em primeiro lugar, e de grande importância, a remuneração paga aos motoristas pelo trabalho que eles fazem é corrigido pelo Uber, e os motoristas não têm voz sobre isso, a não ser escolhendo quando e quanto trabalhar. Ao contrário das tarifas de táxi, aí ele vem diferenciando aqui, eu vou deixar. Em segundo lugar, as condições contratuais em que os motoristas prestam seus serviços são ditados pelo Uber. Os motoristas não são apenas obrigados a aceitar o formulário padrão do Uber de acordo escrito, mas os termos em que transportam passageiros também são impostos pelo Uber e os motoristas não têm voz neles. Em terceiro lugar, embora os motoristas tenham a liberdade de escolher quando e onde, dentro da área coberta pela licença, para trabalhar, uma vez que o motorista tenha se conectado ao aplicativo Uber, a escolha do motorista sobre aceitar solicitações de viagem é restrita por Uber. Ao contrário dos motoristas de táxi, aí faz um outro comparativo do táxi aqui. Não é tão relevante. O próprio Uber mantém a discrição absoluta para aceitar ou recusar qualquer pedido de viagem. Onde uma carona é oferecida a um motorista através do Uber app, no entanto, a Uber exerce controle sobre a aceitação da solicitação pelo motorista de 2 maneiras. Uma é controlando as informações fornecidas ao motorista, o fato que o motorista, ao ser informado de um pedido, seja informado da classificação média do passageiro de viagens anteriores. Permite que o motorista evite passageiros de baixa qualificação, que pode ser problemático. Notadamente, no entanto, o motorista não é informado do passageiro destino, até que o passageiro seja buscado, e, portanto, não tem oportunidade de recusar uma reserva com base no fato de que o motorista não deseja viajar para aquele local específico de destino. Um exemplo aqui é quando você recebe a chamada, você não sabe o destino do passageiro. E às vezes ele pode estar te levando para uma região de alto risco, de perigo. E isso acontece com frequência no nosso país, principalmente nas regiões de favela, de comunidades que não têm tamanha segurança, eles são inclusive assaltados. A segunda... no entanto, o motorista não é... Isso, específico. Dentro desse terceiro tópico, desse terceiro aspecto, o julgador aqui traz duas formas desse aspecto, né? Dentro do item 3 tem 2 subdivisões. A primeira é controlando as informações ao motorista, que nós acabamos de ler. A segunda é o controle exercido monitorando a taxa do motorista de aceitação e solicitação de viagem. Aí ele explica aqui, vou dar uma resumida, que se o motorista começar a recusar muito, a Uber desqualifica aquele motorista, inicialmente por 10 minutos e depois até definitivo. Isso também acontece aqui na nossa plataforma. Aí ele diz que fosse uma pena. Aí ele fala o seguinte, o julgador: eu não tenho dúvida disso. A questão, porém, não é se o sistema de controle operado pelo Uber está em seu interesse comercial, mas se coloca os motoristas em uma posição de subordinação ao Uber. É claro que sim.
Olha, veja bem a profundidade que o magistrado foi na interpretação para considerar que há a subordinação. Aí o quarto aspecto. O Uber exerce um grau significativo de controle sobre a forma como os motoristas prestam seus serviços. O fato de os motoristas fornecerem seu próprio carro significa que eles têm mais controle do que a maioria dos funcionários sobre os equipamentos físicos usados para realizar seu trabalho. No entanto, o Uber examina os tipos de carro que podem ser usados. O Uber não aceita qualquer tipo de veículo, tem um padrão, né? Além disso, a tecnologia que é parte integrante do serviço é de propriedade integral e controlado pelo Uber. E é usado como meio de exercer controle sobre os motoristas. Ou seja, os motoristas levam a ferramenta de trabalho, só que o aplicativo é dela, da empresa, né? É o que ela vem dizendo aqui em resumo. Por isso, quando uma viagem é aceita, o aplicativo Uber direciona o motorista para o local de coleta e de lá para o destino do passageiro. Então, a plataforma, você motorista aceitou aquela viagem, a plataforma te leva para o Drive, que aqui ele trata como Drive, onde você vai iniciar e te informa qual é o seu destino. Continuando, outro método potente de controle é o uso do sistema de classificação em que os passageiros são solicitados a avaliar o motorista após cada viagem e a falha de um motorista para manter uma classificação média especificada resultará em aviso e, finalmente, na rescisão da relação do motorista com a Uber. É exatamente o que nós temos aqui. Mas eu até hoje já li várias decisões que envolvem a Uber aqui no nosso país e nunca vi uma decisão com essa amplitude de detalhes, de informações como foi essa aqui da Suprema Corte inglesa. E isso é importante para que os operadores do direito, advogados de atuação e de defesa, de ação dos empregados de defesa da Uber e também os juízes, durante a instrução do processo, façam uma amplitude maior dos fatos que envolvem aquela questão. É um assunto de muita complexidade, que envolve vários princípios do direito do trabalho e vários princípios do direito do nosso direito constitucional, da nossa Constituição. Em vez disso, as classificações são usadas pelo Uber puramente como uma ferramenta interna para a gestão de desempenho e como base para a tomada de decisões de rescisão, onde o feedback do cliente mostra que os motoristas não estão atendendo aos níveis de desempenho definidos pela Uber. Esta é uma forma clássica de subordinação, que é caracterizada do emprego relacionado. Um quinto fator significativo é que o Uber restringe a comunicação entre passageiro e motorista com o mínimo necessário para realizar a viagem específica e toma medidas ativas para evitar que os motoristas estabeleçam qualquer relacionamento com um passageiro, capaz de se estender além de uma viagem individual. Veja bem o controle que é feito pela Uber. E veja bem aonde foi o magistrado de primeiro grau, que é o valoroso magistrado que colhe as provas para o processo, para o julgamento, mas que foi utilizado lá pela Suprema Corte. É como se nós estivéssemos falando aqui do juiz do trabalho de primeira instância, que aqui no TRT 18 nós temos juízes que tomam muito cuidado nessa instrução do processo, até chegar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E aí desenvolve isso aqui. Juntando esses fatores, pode-se perceber que o serviço de transporte realizado por motoristas e oferecido aos passageiros por meio do aplicativo Uber é muito rigorosa, definida e controlada pela Uber. Além disso, é projetado e organizado de tal forma de fornecer um serviço padronizado aos passageiros em que os motoristas não percebidos como substancialmente intercambiáveis e a partir do qual o Uber, em vez de motoristas individuais, obtém o benefício da fidelidade e boa vontade do cliente. Significa que eles têm pouca ou nenhuma capacidade de melhorar sua economia. Aqui eu estou pegando na metade
do parágrafo, para tentar concluir, falando que o próprio motorista não tem como ele aumentar a quantidade de dinheiro que ele recebe com o trabalho prestado, senão trabalhando uma carga altamente de horas trabalhadas, aumentando a sua carga de trabalho. Ele tem que trabalhar 12, 13, 14, 15 horas para oferir uma renda maior. Não pela sua qualificação, não pela sua qualidade, não pelo seu esforço em melhorar. Então isso é uma forma de controle da Uber, que não dá oportunidade ao trabalhador de prestar um serviço de qualidade, seja pelo motorista A ou pelo motorista B, o resultado vai ser o mesmo. O ganho financeiro vai ser o mesmo pelaquela viagem, né? Na prática, a única maneira de que eles podem aumentar seus ganhos é trabalhando mais horas, enquanto constantemente atender as medidas de desempenho do Uber. Aí ele trata sobre um tópico que é definido como agentes de reserva. Aí ele traz um outro caso como comparativo, que é interessante também. Aí fala: a Suprema Corte considerou que a correta análise jurídica do tripartite, relação entre MED, hoteleiros e clientes. Aí a Uber, na sua defesa, trouxe um caso semelhante em que a Suprema Corte entendeu diferente. E aí ela fala: naquele caso lá, que a Suprema Corte entendeu diferente, era por esse motivo. E aí o julgador aqui, que é uma mulher, ela fala que não vai seguir aquele caso já definido pela Suprema Corte por tais motivos. Aí ela faz um confronto de teses. Aí vem, num outro tópico, já caminhando para o fim, ele vem o seguinte: a decisão do Tribunal de Trabalho. Está firmemente estabelecido que, onde a relação deve ser determinada por uma investigação e a avaliação das circunstâncias do fato em que o trabalho é realizado, ou seja, aqui é chamando a atenção para os nossos magistrados e advogados que lidam com essa matéria, que tem que ter uma ampla investigação dos fatos para definir um processo que envolve trabalhador, motorista e Uber. Se não tiver essa amplitude da colheita dos fatos e das provas, não é possível fazer um justo julgamento, né? Então, em que o trabalho é realizado, a questão de saber se o trabalho é realizado por um indivíduo como um empregado, ou um trabalhador no sentido amplo, ou como um contratante independente, deve ser considerado como uma questão de fato a ser determinada pelo tribunal de primeiro nível, que é exatamente aqui, como é na legislação brasileira, que é o tribunal de primeira instância, que é um juiz de primeira instância, né? Ausente uma má orientação da lei, a conclusão do tribunal sobre esta questão só pode ser contestada por um tribunal de apelação, se for demonstrado que o tribunal não poderia razoavelmente chegar à conclusão do recurso. Sobre os fatos apurados no caso em apreço, e em particular os que tenho enfatizado nos parágrafos 94 e 101 acima, acho que é claro que o Tribunal do Trabalho foi correto em apontar que os motoristas reclamantes eram trabalhadores que trabalhavam para o Uber Londres sob contrato de trabalho, na acepção da definição legal. Na verdade, essa foi, na minha opinião, a única conclusão que o tribunal poderia razoavelmente alcançar. Fantástica decisão. Não importa, nessas circunstâncias, que certos pontos apresentados pelo Tribunal do Trabalho nas razões apresentadas para a sua decisão estão abertas a críticas. Nem é necessário discutir tais críticas particulares, uma vez que nenhum dos erros ou alegados os erros afetam a correção da decisão do tribunal. Olha que decisão fantástica. Há críticas? Há, mas não há nessas críticas, em particular, nenhuma que aponte o erro do tribunal, né? Então, aí ele conclui dizendo que ele é, de fato, empregado. Então, meus amigos, amigas, em especial os operadores do direito, essa foi a minha contribuição para essa decisão, que eu acho que ela poderá ser utilizada como argumento, como norte,
para nós advogados e também para os juízes do trabalho em decisões que certamente, principalmente pós-pandemia, teremos a enfrentar nos tribunais brasileiros, tá certo? Aí vem a conclusão. Por todas as razões apresentadas, rejeita-se este recurso. Após a audiência do recurso, mas antes que essa sentença fosse proferida, Lorde adoeceu e não se sabia quando. Aí fala que é sobre a conclusão de quais foram os julgadores, mas aqui foi um tribunal composto por 6 ministros. Lá, pelo que eu entendi aqui, são 7 ministros, aí um estava doente, então 6 participaram do julgamento. Ok? Um abraço a todos. Muito obrigado.